A paz do nosso Senhor Jesus, boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos continuar com o nosso propósito de 31 dias de sabedoria e transformação. Vamos fazer a nossa pequena oração, pedir ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, Espírito Santo, entramos na Tua presença para que o Senhor venha dar direção para cada um de nós, meu Pai. Que não seja eu a falar, porque não tenho nada para oferecer para nenhuma pessoa aqui presente, meu Pai. Mas o Senhor sim tem água viva para dar para cada um de nós. Então que seja o Teu Santo Espírito a guiar esse estudo e não eu, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Vamos estar hoje a estudar Provérbios capítulo 27. No Provérbio capítulo 27 fala assim: não presumas é o versículo número 1, desculpa. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Então nós muitas vezes falamos assim: e amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer outro, dentro de um ano eu vou construir isso, eu vou construir outro. Fazemos tantos planos, tantos cálculos, e por vezes nos esquecemos que nós somos pó, que nós hoje estamos vivos, mas amanhã não sabemos. Então sempre, para tudo que vamos fazer, sempre, mesmo coisa simples, estamos a falar de amanhã, ok? Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu vou fazer esse plano, se Deus quiser. Amanhã, ou dentro de um ano, eu farei isso, se Deus quiser. A palavra de Deus mesmo nos ensina a falar sempre, se Deus quiser. Porque nós somos um sopro, somos pó. Fazemos tantos cálculos sem Deus e nos esquecemos que hoje estamos vivos, mas amanhã não. Fazemos tantos cálculos de que vai ser assim, 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 mas talvez amanhã surgem circunstâncias que não nos deixam realizar o que nós tínhamos previsto para fazer. Então sempre vamos confiar em Deus. Sempre vamos pedir a Deus para que seja Ele a nos guiar, se Deus quiser. E principalmente quando temos tanta confiança em algo, não deixemos de orar a Deus, não deixemos de consagrá-lo a Deus, não deixemos de confiar em Deus para cuidar desse projeto ou desse qualquer coisa que tenhamos em mente. Porque sendo Deus a cuidar, não nos vamos frustrar, ok? No versículo 2 fala assim: que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Então aqui Deus nos ensina de que por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se nós somos humildes, nós somos conscientes que somos humildes, certo? Se somos pessoas corretas, pessoas justas, se temos uma boa qualidade, somos bons em fazer bolos, bons em fazer nosso trabalho, bons em administrar, o que quer que seja, bom em cantar, não? Bom em explicar a palavra de Deus, que ensina, vou mais profundo. O que eu quero dizer é que aqui Deus nos está a ensinar que todas as qualidades que nós temos, tudo que é bom é de Deus. Tudo que é bom é de Deus. Então tudo, uma vez que depois da morte, tudo aquilo vai para Deus. Então, se nós temos um talento agora mesmo, é porque o nosso espírito está sendo capacitado por Deus. Entende? Então, porque nós somos corpo, alma e espírito. O corpo vai para a terra, quando depois da morte. A alma, nós decidimos se queremos que a nossa alma vá com Jesus Cristo ou vá para as trevas, a direção que nós decidimos é aí onde vai a nossa alma. E o Espírito vai para Deus. O Espírito, o que é o Espírito? É a sabedoria, é a inteligência, são os talentos que nós temos. Então, todas as qualidades boas que nós temos que entregar para Deus. Temos que falar: meu Pai, se eu sou bom em fazer um bolo, se eu sou boa em administrar, se eu sou boa em fazer qualquer coisa na minha vida, é o Senhor que me deu esse dom, é o Senhor que me deu esse talento. Então sempre está agradecido a Deus com isso e não está a dizer: não, é que eu sou humilde, é que eu sou bom nisso, eu sou bom no outro, eu sou... Não. Se temos um diploma agora mesmo, é que Deus nos capacitou para ter um diploma. De um diploma verdadeiro, porque tem pessoas que às vezes conseguem diplomas fazendo fracaturas, não? Conseguem diplomas fazendo coisas ilícitas, um diploma falso. Estou dizendo mesmo para aquele que lutou, esforçou-se para ter o seu diploma. Então, tudo que é bom, inteligência, talento, sabedoria, é Deus quem dá. É Deus quem coloca dentro do nosso espírito. Uma vez depois da morte, vai para Deus outra vez. Não vai conosco dentro do caixão. Então, deixemos de nos dar a vanglória para nós.
Deixemos de mostrar que a sabedoria e todo o talento, isso mais do que eu tenho, né? Que somos superiores, então que é por nossa força. Não, é Deus quem dá. Então, se é Deus quem dá, vamos deixar que sejam as pessoas a dizer a qualidade que temos em nós e sempre falar assim. Se a pessoa falar, por exemplo, Sandra, olha, és boa fazendo isso, és boa fazendo outro, nós temos que ser gratos a Deus e falar assim, graças a Deus. Entende? Porque é Deus quem dá. E Deus, Ele honra aqueles que são gratos, aqueles que o reconhecem na sua vida, aqueles que reconhecem que tem um talento, tem uma sabedoria, tem uma habilidade, mas que isso não vem deles, que isso é Deus quem prestou para eles. Quando nós entendemos isso, nos tornamos humildes. E se somos uma pessoa humilde, não temos que falar para o outro que somos humildes. Por si só, a pessoa vai ver que nós temos uma humildade. E se somos conscientes, porque vamos ser conscientes do talento, da sabedoria, da inteligência que Deus vai nos dar, como somos conscientes, vamos agradecer a Deus e quando o outro vem elogiar, não vamos ficar aí tudo tal. Não, pelo contrário. Claro que vamos ficar contentes, porque é um presente que Deus nos deu. Mas também vamos falar assim, graças a Deus. Reconhecer a Deus, que é Ele quem dá. Ok? E é isso, não está sempre, ai, eu sou boa nisso, ai, eu sou boa no outro, eu sou humilde. Não, aquele que tem talento de Deus não precisa. Não precisa, porque a humildade faz com que a pessoa agradeça o outro pelo elogio, mas não faz disso o seu Deus. Não faz isso como que é uma qualidade que vem dela, mas sim sempre grata a Deus. Quando nós somos gratas a Deus, se temos uma qualidade agora, um talento, Deus vem e multiplica. Entende? É assim como funciona com Deus. Mas aquele que se acha o tal, que sabe tudo, Deus corta aí a torneira. Mas por quê? Não é porque Deus é mau. É simplesmente porque essa pessoa não vai na perdição. Porque tem pessoas que, quando mais elogios recebem, ficam perdidos, ficam loucos, ficam... Ai, olha, disse que eu sou assim, disse que eu sou tal. Então a pessoa termina ficando dominada por elogios. E de repente, quando vem um outro grupo dando martelaço, dando pedradas, ela não sabe. Não sabe como lidar, porque está acostumada com elogios. Depende dos homens, dos elogios dos homens, para ser feliz, para se sentir realizada. Entende? Mas quando receber pedradas dos outros, críticas dos outros e boca suja do outro que vem falar mal dela, a pessoa não sabe como lidar, porque está acostumada com elogios. E não está acostumada com críticas, porque vamos receber críticas e vamos receber elogios. Mas a diferença é que tanto com a crítica, não desculpa, tanto com o elogio como com a crítica, continuaremos sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque quem nos dá o que é de bom é Deus, e aqueles que vêm com críticas para nos destruir, sabemos que é das trevas, que vem da parte do mal, que vem para nos destruir. Mas se continuarmos firmes olhando para Jesus, ninguém nos destrói, ninguém nos coloca para baixo, porque sabemos que o nosso olho está colocado nos céus, está colocado em Deus. E é Deus quem vem que nos defende contra aqueles que nos fazem crítica para nos machucar, para nos ferir, para nos colocar para baixo, para nos ver no fim do poço. Então não vamos ficar focados nas críticas de maldade, mas sim em Deus, no talento, nas qualidades que nos deu Deus e em cima com humildade, honrando a Ele em todo momento. Ok? E tem pessoas que às vezes que se vê claramente como uma pessoa boa em fazer uma coisa. E essa pessoa não reconhece que é Deus quem dá o talento. Pensa que o talento é dela. Mas se Deus retirar o talento, ela vai entender que não é dela, que é Deus quem dá. Ok? Quando agradecemos a Deus, honramos a Deus por esse talento. E na frente dos outros falamos assim, graças a Deus. Graças a Deus eu sei fazer isso. Graças a Deus eu sei fazer o outro. Deus vem e honra e Deus ainda multiplica ainda mais essa sabedoria. Ok? Em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Número 4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Então, nós, a partir do momento que temos um talento, que temos, por exemplo, uma família bonita, e um trabalho e honrado, e uma saúde e aí firme, e um caráter e aí de obediência a Deus, ou temos algo em nós, porque às vezes não temos nada de material, não, mas temos algo em nós que brilha, que é a presença de Deus. A partir do momento que nós temos algo que provoca inveja no outro, não, nós temos que entender que se nós honramos a Deus, não, colocamos a Deus em primeiro lugar. Como é que colocar a Deus em primeiro lugar? Colocar a Deus em primeiro lugar é entender que Ele é o dono de tudo. Que Ele é o dono da prata e do ouro, que Ele é o dono de tudo aquilo que nós temos. Toda a bênção que nós temos, Ele nos deu.
Talvez o outro diga assim, não, é que o bruxo disse que se eu fizer isso, mais o outro, eu vou ter essa bênção. Não, nada acontece sem a permissão de Deus. Sem Deus dar a permissão, nada acontece. Então, se tens uma bênção hoje, se é algo positivo, se é algo que floresce em ti, que ilumina em ti, saiba que nada sai sem a permissão de Deus. Então, Deus nos dá a bênção. Porque o maligno, ele pode dar com uma mão assim hoje, mas amanhã ele toma com outra mão. E toma até mais do que nós tínhamos anteriormente. Entende? Por exemplo, se hoje temos uma casa, um carro, e pedimos, por exemplo, a um bruxo, ou qualquer coisa para nos dar essa bênção, ou simplesmente fazemos aldrabices para conseguir essa bênção, vamos consegui-lo. Mas ao dia da manhã, quando vier os juros, por ter andado no mau caminho, por ter feito a maldição, vai nos levar o nosso carro e a nossa casa, que em princípio só nos deu essas duas coisas. Depois vai levar a nossa família em destruição, vai levar e o nosso trabalho, a nossa saúde, por aí vai. Porque o mal, quando dá, ele vem e toma com as duas mãos, e em cima toma mais do que ele nos deu. Mas quando é Deus quem nos dá, ele só multiplica, só multiplica. Deus não coloca o docinho na boca para depois para tirar. Ai, Deus me deu uma bênção, mas depois e tomou. Não. Deus, se agora mesmo Deus dar uma bênção, estamos em obediência, e essa bênção sair da nossa vida, crê que Deus vai dar algo maior. Mas quando nós pensamos que Deus deu uma bênção, nós suponhamos assim, e de repente essa bênção desapareceu e em cima nos levou mais coisas, vamos analisar o que está a passar. Vamos perguntar ao Espírito Santo o que está a passar. Ontem mesmo estava a falar de brechas, de portas abertas para o mal. Porque às vezes tem pessoas que, às vezes, assim como eu também já fiz, recebemos uma bênção de Deus e abandonamos a Deus, damos as costas para Deus. E de repente o mal entra. Temos que colocar Deus em primeiro lugar em todo momento. Hoje eu estava cheia de dores na coluna insuportáveis, cheia de dores. Cada vez que eu tenho dores, o pensamento negativo fala assim: não vá para a igreja, descansa, estás cansada, não vais para a igreja, não vai para a igreja, fica descansada, veja como estás. Eu ia com dores. E o que é que eu fiz? Preparei-me toda, arrastando-me de dores, preparei-me toda, me vesti, preparei as minhas coisas, e aí, quando isso, eu fui para a igreja. Dor no caminho, dores. Mas eu falei assim: meu pai, eu vou para a tua casa, entende? E indo para a tua casa, eu sei que o Senhor vai me curar, eu sei que o Senhor vai arrancar essa dor de mim. E mesmo que o Senhor não arrancar essa dor de mim, porque eu sei que Jesus levou toda a dor na cruz, toda a enfermidade, tudo que é mau, Jesus levou na cruz. Então eu disse assim: eu vou. Se o Senhor me aliviar essa dor, amém. Se não me aliviar também, amém. O importante é ter a tua presença, a tua graça dentro de mim. Porque é isso que me fortalece. Porque o corpo pode estar aí fraco, mas o espírito sempre está pronto. Então, se o espírito sempre está pronto, assim como diz a palavra dele, então eu vou através do espírito. Entende? E quando cheguei lá, assisti ainda meio incômoda, assim, com um pouco de incomodidade, não, um pouco incômoda com a coluna, mas foi saindo a dor, e quando voltei para casa acabou a dor. Talvez amanhã, não sei, e nem estou a pensar nisso, mas para dizer que muitas vezes tem dores que acontecem, tem dores que são espirituais. Como assim são dores espirituais? São dores que querem nos impedir. Por exemplo, temos uma bênção de Deus, não? E para receber. Então, de repente, aparece uma dor, aparece uma circunstância. Tudo isso para nos desviar do caminho de Deus. Tudo isso para nos desviar da bênção que Deus quer nos dar. Por exemplo, queremos ir à igreja, não? A nos congregar. De repente aparecem dores, aparecem circunstâncias, situações, nós falamos assim: ai, não vou porque estou cansada, não vou porque estou cheia de sono, não vou porque tenho dores, não vou porque isso. Não. Coloquemos a Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, tudo que é mal que está nesse momento vai desaparecer, porque o maligno, o mal, coloca situações na nossa frente quando queremos fazer algo para Deus, quando queremos ir à casa de Deus, quando queremos ir a receber uma bênção que Deus nos quer dar. O maligno sempre coloca alguma coisa no meio para nos fazer desistir, para nos desanimar, para colocar pessoas com boca suja que ele usa, também para nos falar palavras injuriosas, palavras que ferem, para nos fazer também desviar do caminho que Deus quer nos mandar.
Então, quando vem esse tipo de situação, vamos orar a Deus. Está repreendido em nome de Jesus, meu Pai, me dá força, porque o Senhor disse que na minha fraqueza, que o Senhor vem e me fortalece, meu Pai. O Senhor, a tua palavra, o Senhor diz que o Senhor está com aqueles que estão contritos de espírito, aqueles que estão abatidos no seu espírito, aqueles que estão tristes, aqueles que estão a se sentir-se no fundo do poço, aqueles que se sentem rejeitados, aqueles que já pensam que já não tem mais solução, aquele que só pensa no pensamento de suicídio, aquele que está sempre de dor. O Senhor diz que o Senhor está aí com essa pessoa. Então, nós temos que entender que no momento mais difícil que estamos a passar, esse momento é quando mais Deus está perto, esse momento é quando mais o Espírito Santo vai se manifestar. Entende? Então, não vamos aceitar dores, não vamos aceitar doenças, não vamos aceitar circunstâncias. Por exemplo, de repente queremos ir para a igreja, ou queremos fazer algo para Deus, ou queremos, por exemplo, ir a buscar uma bênção que Deus já nos deu, e de repente parece que tudo fica trancado. Tem pessoas que o mal chama mesmo para nos fazer guerra, para nos provocar, para nos vir aí em cima com ódio, com raiva. Pessoas para falar pensamentos de derrota, palavras negativas. Pessoas que vêm mesmo para oprimir a nossa alma. Vamos orar a Deus. Clamar o nome de Jesus. Sabe, nesse momento eu não posso nem falar. Então, em espírito, dentro de ti vais falar: meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me dá força, me fortaleça, porque eu quero fazer a tua vontade, não a minha vontade. Mas se confesso que a minha carne, que o meu coração quer se desviar dos teus caminhos, quer fazer a sua vontade, meu Pai. Mas me dá força, meu Pai, abre meus olhos espirituais para eu entender a tua vontade. Entende? Em vez de estar a receber pedradas do outro, bombardeando a nossa mente de pensamentos negativos e ficar lá: ai, não é verdade, não tenho sorte, é verdade, é sempre a mesma coisa. Não. Fora pensamento de derrota, vamos orar a Deus, que temos um Deus grande para nos dar força, um Deus grande para nos levantar do pó, para nos levantar do fundo do poço e ver mostrar a sua mão sobre a nossa vida. Então eu consegui assistir toda a reunião sem dores na coluna. Eu consegui voltar para a minha casa sem dores na coluna. Agora mesmo estou aqui também sentada fazendo vídeo sem dores na coluna. Então temos que entender que tem dores, tem situações que acontecem, que se levantam espiritualmente para nos destruir, para evitar ter experiência com Deus, para evitar ter contato com Deus. Mas quando colocamos a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, dores, preocupações, acontecimentos, qualquer coisa, esquece, não tem quem nos derrube, não tem quem venha nos colocar para baixo. Por quê? Porque é Deus que nos levanta, é Deus que nos sustenta, mas para isso temos que parar de pensar, colocar o pensamento de derrota e clamar o nome de Jesus, ok? No versículo, sim, só para terminar aqui, então, a ira, nós sabemos que a ira, a raiva, o rancor, nós podemos controlar, clamando o nome de Jesus para que Ele nos ajude. Entende? Para que Ele nos ajude, para que Ele nos oriente e tal. E até porque, como é que eu posso dizer? É um ato cruel. A ira e essa coisa assim de rancor, de ódio, é um ato cruel. Mas a palavra de Deus mesmo está a dizer assim: quem poderá enfrentar a inveja? Tem pessoas que têm medo de bruxaria, mas que nós possamos saber aqui que a inveja é pior que 20 bruxos juntos. Se temos sido pessoas invejosas, não vamos nos sentir mal. Pelo contrário, vamos orar ao Espírito Santo para que venha limpar nosso coração em nome de Jesus, para que possamos ser pessoas que não tenham mal olhar, que não tenham inveja da bênção do outro, que não tenham inveja de outras pessoas, mas sim que venhamos a esperar em Cristo Jesus a nossa bênção. E Deus limpa, não vamos nos sentir mal, porque ninguém aqui está livre de ser invejoso. Pelo contrário, a diferença é quando sentimos esse tipo de sentimento, pedimos a Deus para que nos limpe. Ele vem limpar imediato. Deus não demora para tirar opressores. E principalmente quando a pessoa se arrepende e reconhece que tem esse erro. Entende? Mas quando a pessoa pensa que não tem, aí já é um problema. Não vamos confiar no nosso coração, porque o nosso coração, a Bíblia mesmo diz que é corrupto e enganoso. Então vamos confiar em Deus, vamos confiar só nele. Então sempre entregar sentimentos maus que sentimos entre nós, entregar a Deus. Não ficar, não, é que eu não tenho. Não, meu Pai, examina-me se realmente eu tenho bons sentimentos, bons pensamentos. Se o meu coração não é invejoso, se o meu coração não é cobiçoso, ele vem e limpa. Porque o mal, quando entra, ele entra sutilmente, como uma serpente, sutilmente, nem se ouve. E quando nos damos conta, já estamos dentro do laço, ok?
Então, o que eu quero dizer mesmo é que a inveja apodrece os ossos. A inveja é perigoso, é perigosa. Mas nós, quando obedecemos a Deus, quando estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, não tem inveja que pega, não tem maldição que pega, porque estamos guardados por Deus, estamos sendo guiados por Deus. Então, aquele que, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, nós descansamos em Deus porque sabemos que nada vai tocar, porque a palavra de Deus mesmo diz que o maligno não toca aquele que é de Deus, aquele que obedece a Deus. Então, vamos obedecer para poder ver a transformação dentro da nossa casa, na nossa família, em qualquer área da nossa vida. Tem que haver uma obediência para que possamos ver a manifestação de Deus na nossa vida, ok? No versículo 5 fala assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O que quer dizer isso? Que nós temos que entender que mais vale, temos que valorizar as pessoas que nos dizem a verdade na cara. As pessoas que nos dizem a verdade para nos livrar do mal. Porque às vezes nós estamos tão focados em ver pessoas que nos dão uma boa palavra, que nos dão elogios, que falam que nós somos bons nisso, bom no outro, tal. Mas aquele mesmo que vem para nos dizer, olha, isso está mal, precisa de corrigir isso vai te levar para um mau caminho. Eu acho que tu deverias fazer assim, porque isso tal. Claro que nós não vamos receber conselhos e ir de cabeça para fazer, mas sempre recebemos conselhos e temos dúvidas se colocamos em prática ou não. Espírito Santo, o que a senhora acha desse conselho? Porque tem conselho que é óbvio e nós vemos claramente que precisamos de mudança, que esse conselho é bom, que esse conselho é para nos transformar. Mas normalmente conselhos que transformam, que libertam, não de opressões ou de algum mau hábito, são conselhos que normalmente confrontam o nosso coração. São conselhos que às vezes magoam o nosso coração. Mas nós temos que entender que aquilo que liberta é a verdade. A verdade é o que liberta. Nós não vamos deixar que os outros venham nos massagear. Aquele que massageia o nosso ego, o nosso coração, não nos quer bem, não nos ama. Porque ele está a falar só para massagear o nosso coração só para nos fazer sentir bem. Mas aquele mesmo que vem dizendo a verdade, tem pessoas que dizem a verdade com prepotência e arrogância, e a outra pessoa então não muda. Por quê? Porque vê que o outro veio para ferir, veio para mostrar o seu erro, não? O erro que ela tem, veio para mostrar que é uma superior. Mas quando nós corrigimos os outros com humildade, com sabedoria, com mansidão que nos dá Deus, o outro muda, mesmo que na nossa frente não mostre que isso está errado, que precisa mudar, mas lá no secreto, quando ela for lá pensar com calma, ela vai ver que realmente precisa de mudar essa área. Mas para isso temos que, até para conselhos, temos que ir com um espírito manso, humilde, não com prepotência e arrogância, para que a pessoa possa, dentro do seu espírito, dizer assim, ok, na frente dela eu não aceitei, mas eu confesso que é verdade, que eu preciso mudar isso. Então é diferente que quando nós falamos da verdade para a pessoa, nós falamos com arrogância e prepotência. Por isso que muitos não mudam, porque nós não sabemos como falar. Falamos de qualquer jeito. Então muitas vezes falamos mesmo para ferir o outro, para mostrar que o outro precisa de mudar isso, mas falamos para ferir. Entende? Então, vamos entender que aquele que nos diz a verdade na cara, na nossa frente, é aquele que nos ama. Não aquele que vem dizer assim, ai, és boa nisso, elogio para aqui, elogio para lá, mas depois continuamos no fundo do poço, continuamos no buraco, continuamos no erro. Mas aquele mesmo que fala a verdade na cara, em cima com humildade, é aquele mesmo que nos ama, é aquele mesmo que nos corrige para sair do caminho do mal. Ok? Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, confronta o ser humano. Por quê? Porque fala a verdade, fala aquilo que dói dentro do coração do ser humano. Mas não é para matar. Não é para ferir, pelo contrário, é que para haver uma libertação tem que haver como eu posso dizer, tem que haver verdade na frente. Tem que haver a verdade em primeiro lugar, entende? Porque senão não vai haver restauração, nem libertação espiritual, ok? E no versículo 7 fala assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. É o que estávamos a falar aqui, glória a Deus. É o que estávamos a falar aqui. A alma que está farta, aquele que se crê sábio, aquele que se crê na sua inteligência, que ele sabe tudo, que ele não precisa estar, aquele que se crê no seu diploma, na sua ideologia, tudo isso mais o outro, ele
e se sente já farto, ou seja, se sente já cheio dele mesmo. A pessoa se sente tão cheia dela mesma que ela já nem quer ouvir conselhos, nem quer ouvir o que os outros pensam, mas sim o que ela sabe, é o que ela sabe, é o que é bom e já está, mesmo que está no caminho errado. Ninguém me diz nada porque eu sei que estou no caminho certo. Eu era assim. Dentro da minha casa, me davam conselhos que eu estava no caminho errado, mas eu ficava furiosa, ficava aí de trombas com a minha boca, porque eu não queria, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Mas também porque muitos também quando me falavam também de mala maneira, me falavam também de uma forma também com arrogância, com prepotência, então eu só ficava com a parte de que me queria ferir, de que me queria machucar, não para me corrigir, mas quando a outra pessoa começou a me corrigir com mansidão, com humildade, mas essa pessoa só começou a fazer isso a partir do momento que eu vim para Cristo e comecei a ter mansidão e humildade para corrigir também. Porque é o que eu estava a dizer. Se nós confrontarmos o outro para o corrigir com raiva, com prepotência, com arrogância, o outro também vai fazer a mesma maneira. Mas quando eu comecei a corrigir o outro com humildade, com mansidão, com a sabedoria que me deu, que me estava dando o Espírito Santo, o outro também quando veio me corrigir, também me estava dando também com sabedoria, com mansidão. Então eu, a partir desse momento eu comecei também a receber as correções, entende? Então, é assim como flui. Primeiro tem que vir a nossa parte para que o outro também possa florescer. Deus só precisa de uma só pessoa dentro da nossa casa que se converta a Ele, que tenha obediência a Ele, para que Ele possa se manifestar dentro da nossa casa. Com uma só pessoa já obediente a Deus dentro da nossa casa, vai ter transformação sim ou sim. Vai ter, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Tem que haver liberdade, entende? Então, não vamos esperar pelo outro mudar, não. Vamos mudar nós mesmos primeiro. Pedir ao Espírito Santo que ele venha nos mudar primeiro. E uma coisa, e temos que entender que quando oramos para um familiar mudar, ou qualquer coisa da nossa vida mudar, qualquer pessoa para mudar, temos que entender que a nossa oração, né, meu Pai, tira dos vícios. Tira da prostituição, tira do tráfico, tira do vandalismo, tira do isso, tira do outro, tira essa doença. Não. A nossa oração tem que ser, meu Pai, faz com que esse familiar, faz com que essa pessoa venha te conhecer, venha conhecer Jesus, venha conhecer os teus caminhos, que essa pessoa venha ter salvação em Cristo Jesus. Porque, pensamos juntos, se essa pessoa agora mesmo, ela venha ter, não, libertação do vício, da prostituição, do tráfico, disso, mas o outro, quem garante que essa pessoa não vai pegar num outro vício? Porque ela está sem Jesus, está sem Cristo. Então, tem muita facilidade de entrar através de um outro tipo de vício ou ainda pior. Mas quando nós mudamos a nossa oração, meu Pai, que o meu filho, que o meu marido, que a minha esposa, a minha mãe, meu pai, vice-versa, venha te conhecer, venha andar nos teus caminhos, venha se converter a ti, entende? Venha ter a salvação, é outra coisa. Porque tendo Jesus com ele, automaticamente os vícios, tudo que é mau, cai por terra no nome de Jesus, entende? É essa a diferença. Então, às vezes, nós fazemos a nossa oração, mas temos que ubicar a nossa oração corretamente. Entende? Então, e eu, por exemplo, eu orava para Deus tirar disso. Eu mesmo sou a prova disso. Eu orava para Deus me tirar dos vícios. Depois, aí no canal eu tenho também mais vídeos aí falando também disso, no meu testemunho, dos vícios, para me tirar disso, para me tirar do outro. Deus tirou. Mas eu continuei a buscar outros vícios. Continuei a buscar outras coisas mais. Mas quando eu pedi, meu Pai, eu quero te conhecer, eu quero ter o teu Santo Espírito comigo, eu quero conhecer Jesus, aí já, tudo que é mau, não toca. Por enquanto estou na obediência, não toca. Então temos que orar isso para o nosso familiar, ou quem quer que seja, para que venham conhecer a Cristo, para que venham ter a salvação. E não só para ser curado ou ser liberto de alguma coisa. Entende? Então, essa obediência é a nossa oração. Então, o que eu estava a dizer, aquele que se sente cheio de si, já se crê que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém para ajudar. Mas aquele que está faminto, ou seja, como faminto, Sandra, aquele que se sente que se damos uma palavra, uma só palavra de Deus, essa pessoa se liberta. Tem pessoas que estão famintas de encontrar uma solução. Tem pessoas que estão com depressões, estão no vício, e se sentem a necessidade de ser libertos, porque já não querem mais essa má vida, mas não sabem o que fazer. Então essas pessoas se encontrarem, e mesmo essa palavra que confronta, essa palavra mesmo que vem aí, que diz as coisas como são, porque a palavra de Deus confronta o ser humano, essa pessoa, tudo aquilo que é amargo para ela se transforma em doce. Porque ela quer a libertação, ela quer ser transformada, ela está vazia de si mesma,
porque quer ser liberta para poder viver uma nova vida. Entende? Então, aquele que está e se sente assim sábio na sua própria sabedoria, na sua própria glória, aquele que se sente que não precisa de ninguém para dar conselhos, ele continua no mau caminho. Mas aquele mesmo que está sedento, que quer sair dessa má vida, ele automaticamente, mesmo que damos um conselho forte, um conselho que confronta o seu coração, ele vai receber. Porque para ele isso é doce, porque para ele vai dizer assim, já encontrei a luz no final do túnel, já encontrei a solução para a minha perdição, já encontrei a solução para a libertação que eu estou a precisar, entende? Então é assim, então nós temos que entender que vamos, sempre que damos um conselho, ir com um espírito de mansidão. Um espírito de mansidão para poder ajudar o outro. E não aí com esse espírito aí de condenação, de prepotência e arrogância. Vamos pedir a Deus para que nos dê sabedoria de saber como corrigir uma outra pessoa, como dar conselhos a outra pessoa, ok? Porque talvez o outro não está a mudar porque nós vamos sempre falar com prepotência e arrogância. Então sempre pedir, Espírito Santo, unge a minha boca com o sangue de Jesus para que seja o Senhor a falar através da minha boca, para que seja o Senhor a me dar sabedoria, mansidão para falar com o outro. E uma vez falando assim, o outro vai ver mudança. Porque o familiar, agora só aceita. E olha lá, o familiar já agora confia em ti. Começa a confiar em ti para que tu lhe dês conselho. Aquele familiar que rejeita agora o teu conselho, que não quer o seu conselho, porque tu não me diz nada, não. Quando tu começares a falar com mansidão, com humildade, dando conselhos, e pedindo ao Espírito Santo que use a tua boca para falar com ele ou com ela, automaticamente essa pessoa, qualquer coisa, vai te chamar no telefone para tu dar o conselho para ela, porque ela vai sentir mudança, vai sentir que o teu conselho tem efetividade. Mas para isso temos que ter humildade e mansidão para poder dar conselhos para outra pessoa. Ok? Tu vais ver a diferença, porque se Deus fez na minha vida, também vai fazer na tua vida, mas primeiro tem que ser a partir de nós. Ok? No versículo 11 fala assim, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha, glória a Deus, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Vê lá o que eu acabei de falar. Nós só podemos dar um bom testemunho de Jesus Cristo uma vez que nós somos o próprio testemunho. Nós só podemos falar para o outro quem é realmente Jesus Cristo através das nossas atitudes. Por quê? Porque tem muitas pessoas que desprezam a Deus, desprezam o nome de Jesus Cristo, assim como está a falar aqui. Para que tenhamos o coração e conforme, ou seja, para obedecer a Deus. Porque fala assim, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Porque nós, quando temos uma boa atitude, quando damos conselhos com mansidão, quando damos conselho com sabedoria que vem de Deus, quando pedimos ao Espírito Santo que unja a nossa boca para poder falar com o outro vai ver a diferença, o outro não vai ver a arrogância, o outro não vai ver mágoa, o outro não vai ver rancor no nosso coração, o outro não vai ver que estamos aí a tentar dar na cara dele o seu mau comportamento, a má vida que ele está a levar. Pelo contrário, o outro vai ver que há luz, mesmo que na nossa frente não receba de bom agrado esse conselho, mas lá no seu secreto ele vai refletir e vai começar a colocar em prática. Temos que entender que Deus está lá no silêncio. Esse familiar que tu pensas que não tem solução, se tu começares a colocar em prática a palavra de Deus, tu vais ver que esse familiar vai começar outra vez esse familiar vai começar a te pedir conselhos. Tu vais ser a conselheira ou o conselheiro dessa pessoa, o conselheiro dessa pessoa. Porque ele vai ver mudança em ti, mas tem que ser mudança primeiro em nós, antes que esperar mudança no outro. Ok? Então aqui, se nós somos sábios, a ponto de agradar o coração de Deus, de alegrar o coração de Deus, quando o outro que despreza Deus ver a mudança em nós, ver como nós o tratamos, ver como é a nossa atitude, o outro automaticamente vai deixar de desprezar a Deus, vai deixar de desprezar o nome de Jesus. Por quê? Porque vai ver que os conselhos que nós damos, ademais de falar com mansidão e humildade, também é efetivo na sua vida, dá resultado na sua vida. Entende? É assim como funciona com Deus. Mas para isso, primeiro temos que ser nós, sacrificar o nosso eu, entender que é Deus que nos restaura, que é o Espírito Santo que convence, não nós. Entende? Imagina. Nós falamos, tens que mudar, porque és assim, ai, és assim, tu és assim, nunca vais mudar, tu tens que entender que isso está errado, tudo com raiva. E a pessoa, quando vai lá no secreto, ademais de discutir conosco,
Quando vai lá no secreto fala assim, que esse que é esta que é? Em cima que é estúpido, que é arrogante, que pretende, vem querer me mudar, vem querer me mostrar da lição de vida. Mas quando nós pedimos para o Santo que unge a nossa boca e começamos a falar com outra pessoa com mansidão, com humildade, a pessoa, é impossível a pessoa não ver diferença. Na nossa frente, com o orgulho no princípio, vai falar assim, não é bem assim, estou sempre com a mesma conversa. Mas quando vai lá no secreto, ele está sozinho, o Espírito Santo vai e toca. Porque é assim, falamos com arrogância, com prepotência, quando vai lá no secreto, é o maligno que vai tocar nele, com maus pensamentos, para ele não aceitar o pensamento, para ele só ver os erros que há em nós. Mas quando nós falamos com o Espírito de Deus, acompanhado com a nossa boca ungida com o sangue de Jesus, acompanhado com o Espírito Santo, e com humildade e com sabedoria, automaticamente, quando ele for também lá no segredo, mesmo que a nossa frente não aceite, por causa do orgulho, quando ele for lá no segredo, é o Espírito Santo que vai tocar nele. A mesma forma que o mal toca em pessoas para nos fazer mal, para ir no mau caminho, também o Espírito Santo também vem e toca também. Há espírito do maligno, há Espírito Santo. Então somos nós que temos que saber como jogar com isso, ok? Porque não podemos servir os senhores. Um dia maligno, outro dia e Espírito Santo. Claro que vamos ter erros, vamos ter falhas, mas a diferença é reconhecer e pedir ao Espírito Santo para nos corrigir. E não ficar aí e lamentando sobre o leite derramado. Ok? No versículo 20 fala assim, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, aqui, o Espírito Santo dá a direção. Então, aqui, e ele fala assim, por exemplo, viver no inferno, não sabe o que é viver no inferno? É viver oprimida, preso a algo que nos entristece, algo que nos oprime, algo que nos tem aí encarcelado, algo que não nos deixa e ter paz. Entende? Então, aquele que quer satisfazer as suas necessidades, aquele que quer ir pelo seu caminho, é claro que vai sofrer, é claro que vai viver uma vida de inferno, é claro que vai viver uma vida de perdição, é claro que não vai ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque ela quer viver de acordo com o que os seus olhos veem, de acordo com o que o seu coração sente. Mas aquele que vive de acordo com a vontade de Deus e deixa de satisfazer a sua vontade, mas sim faz a vontade de Deus, vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Aquele que tem vontade de dizer poucas e boas na cara do outro, mas pelo Espírito Santo, para ungir a sua boca, para dar direção, saber como falar com essa pessoa, sabedoria, mansidão, para saber como falar com essa pessoa, automaticamente Deus dá. Então essa pessoa não vai viver aí perdida como uma galinha sem cabeça, pelo contrário, essa pessoa vai ter direção do Espírito Santo. Então vamos pedir a Deus para que venha nos direcionar. Aqui no canal eu tenho vídeos de frutos do Espírito Santo. Eu fiz uma série, no princípio quando eu comecei com o canal, uma série de frutos do Espírito Santo. Entramos lá no canal, em listas, vai lá no canal, busca listas. E aí vai encontrar o fruto do Espírito Santo, que fala quando temos cada fruto do Espírito Santo, como é o nosso comportamento, ok? E também tenho uma lista, e lá no canal também que fala, o segredo da gratidão. Também está aí, o Espírito Santo falou muito profundo conosco aqui no canal. Então vai ser de grande bênção para todos. E aí há mais, né? Também, por exemplo, para as batalhas espirituais que nós enfrentamos todos os dias, lá no canal, vai lá no canal, clica no canal, depois aí coloca lista, e lá na lista está a armadura de Deus. Também o Espírito Santo também falou conosco aqui muito forte, e eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para todos aqui presentes, ok? Então vamos para a nossa oração e agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecendo por mais uma direção. Pai, que se temos sido pessoas prepotentes e arrogantes, dando conselhos para o outro e não vendo o outro mudar, e pelo contrário, meu Pai, vendo as coisas cada vez pior, cada vez sem avançar, meu Pai. Ó Espírito Santo, é porque temos sido guiados pelo nosso próprio querer, pelo nosso próprio desejo, meu Pai. E isso, meu Pai, por vezes, em alguns minutos, parece que satisfaz o nosso coração. Mas depois é só destruição, é só perdição, meu Pai. É só fazer com que a nossa vida seja um inferno. Então que nesse momento, Pai, possamos entender que é a partir da nossa atitude que vamos ver se familiar com a pessoa que queremos ver mudar na nossa vida, meu Pai. Que o Senhor venha transformar corações, que o Senhor venha arrancar toda a mágoa, todo o rancor, toda a prepotência, toda a arrogância do nosso coração, Espírito Santo. Que o Senhor venha colocar o fruto do Espírito Santo, meu Pai. A mansidão, a bondade, a benignidade, a fé, meu Pai.
Meu Pai, venha colocar todos os frutos que o Senhor tem dado para nós, mas muitas vezes rejeitamos, porque começamos bem, mas depois desistimos, porque estamos cansados, porque queremos fazer a nossa vontade, meu Pai. Mas limpa o coração, meu Pai, liberta esse coração que está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, meu Pai, e traz para essa pessoa, meu Pai, uma renovação espiritual, uma libertação espiritual, meu Pai. Limpa o nosso coração de qualquer mágoa, meu Pai. Ô Espírito Santo, o Senhor é fiel em nome de Jesus, porque o Senhor, cada vez que há uma opressão na nossa vida, se nós reconhecemos que precisamos da Tua ajuda, se nós reconhecemos que sem Ti não somos nada, se nós reconhecemos que tudo de bom que nós temos vem de Ti, se nós somos gratos a Ti, meu Pai, o Senhor também é fiel para multiplicar as bênçãos. O Senhor é fiel para nos libertar de toda opressão, meu Pai. Porque nós não podemos pretender libertar um familiar ou qualquer pessoa de qualquer mal se nós mesmos precisamos de libertação, meu Pai. Então que o Senhor venha nos libertar hoje, Espírito Santo. Que ninguém saia daqui sem libertação. Que ninguém saia daqui, meu Pai, sem a presença do Espírito Santo. Que ninguém saia daqui, meu Pai, sem um arrependimento e reconhecer que precisamos de Ti. Que precisamos de arrancar tudo que é mal do nosso coração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que essa pessoa seja cheia do Teu Espírito Santo e que venha obedecer a Tua palavra, que assim seja, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo, que Deus vos abençoe, tchau.